Olá pessoal bonito, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Então hoje eu vou fazer o vídeo, talvez seja o mais aguardado aí dos últimos dias, das últimas semanas, que é sobre a gestação que eu tive nesse ano, tá? Então ela vai ter alguns tópicos, esse vídeo vai ter alguns tópicos. Primeiro eu vou falar sobre como eu descobri a gestação, as ecografias, o que aparecia nas ecografias, até o diagnóstico, né, do óbito fetal. Depois eu vou dizer certinho o que o bebezinho tinha, a bebezinha na verdade, né, o que ela tinha. Quero contar o nome dela, quero contar algumas coisas relacionadas, assim, à minha fé nesse meio tempo, tudo que aconteceu comigo, do meu relacionamento com Deus nesse meio tempo, o que mudou, como que nós também lidamos com isso e como nós falamos tudo isso que aconteceu para o Mateus, para o meu filho, que hoje tem 6 aninhos. Como que a gente conseguiu conversar com ele sobre tudo isso, tá bom? Então, a minha menstruação até então, a última menstruação tinha vindo no dia 27 de abril, tá? O meu ciclo geralmente são de 30 dias. Dia 27 de maio, 26, 27, ela não veio, mas eu fiquei tranquila porque nos últimos meses ela tava assim, às vezes adiantava uns dias, atrasava uns dias, então tava assim um pouquinho irregular, vamos dizer. E aí, eu não tava sentindo nada até então, e eu fui deixando, esperando pra ver se ela ia vir ou não ia vir. Quando começou junho, lá pelo dia 5, dia 5 mais ou menos de junho, eu comecei assim a acordar de manhã e ficar muito tonta, sabe? Com a pressão muito, muito, muito baixa. Era um dos sintomas que eu tinha quando estava grávida do Mateus também. E meus seios ficaram muito doloridos. Eu comecei a sentir fome, muita vontade de fazer xixi, mas eu imaginava que não era gravidez, tá, gente? Não sei porquê, isso não tava passando na minha cabeça. Eu sabia que tinha uma chance, é claro, mas sabe quando você... Não é. E aí eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa comigo? Será que eu tô com alguma coisa, que eu tô comendo algo que tá me fazendo mal, sei lá? Mas antes de eu ir no médico, ele vai me perguntar se eu fiz exame pra ver se eu tô grávida, alguma coisa assim, então eu vou comprar um teste de farmácia. Quando foi no dia 10 eu comprei o teste e fiz o teste e deu positivo pra minha surpresa. Fiquei feliz, ao mesmo tempo fiquei assim apreensiva porque eu não estava tentando, então eu não estava tomando nenhum tipo de medicamento, ácido fólico, vitaminas, essas coisas. Mas tudo bem, falei, ficamos felizes, né, muito bem vinda essa criança e vamos embora, vamos em frente. Não contei para ninguém que estava grávida naquele momento. Por quê? Eu não sabia exatamente quantas semanas eu tava, tá? Então, eu decidi esperar. Eu sempre gosto de esperar, porque, gente, eu já tive uma perda. Se você caiu nesse vídeo agora, se você não sabe, em 2014, depois que eu já tava tentando engravidar há um tempo, que eu já fui tentante, também tem minha história aqui no canal, vou deixar todos os vídeos linkados na descrição. Eu perdi com 9 semanas, tá? 8 para 9 semanas. Então, isso é um marco. Até os 3 meses, até as 12 semanas, o risco de perda, de várias coisas é bem maior, tá? Intercorrência você pode ter na gestação toda, algum problema de dar algo, né, que saia do controle, que dê errado, pode acontecer em qualquer etapa de uma gravidez, de uma gestação. Porém, nos 3 primeiros meses é mais delicado. Tá tudo se formando, tá tudo, né, se desenvolvendo. E eu decidi não falar. Como a minha mãe faz aniversário no dia 2 de julho, eu falei, eu vou contar pra ela no dia do aniversário dela. Vou fazer uma surpresa e a gente vai contar. Então, fui no médico, fiz o beta, depois retornei, peguei guia pra fazer ecografia e marquei a ecografia, consegui marcar a ecografia no dia 3, a primeira ecografia no dia 3 de julho. Tá? Então no dia 2 eu contei pra ela, ali, para nossos familiares do meu tio, né, eles moram no mesmo terreno, então eu acabei contando pra eles, e todo mundo ficou torcendo, desejando, né, tudo de bom. Fiz a ecografia no dia 3 de julho, tá? E depois eu vou mostrá-la pra vocês. E contei pra algumas pessoas mais próximas da minha família, pessoas mais chegadas a nós, que eu estava grávida. No dia 4 de julho eu contei pra essas pessoas, tá? Não divulguei para todos os amigos, nem nas redes sociais, porque eu queria esperar, completar bem os 3 meses, ver se estava tudo ok, às vezes já saberia o sexo, já contaria para todo mundo. Então eu pensei dessa forma, tá bom? Então eu vou pegar a primeira ecografia para mostrar para vocês. Gente, essa daqui é a minha primeira ecografia, tá?
Pra minha surpresa, eu achando que tava ali, ia dar o quê? Umas 7, 8 semanas até então, pelas minhas contas. Quando eu cheguei lá, eles fizeram, né, as medições e tal, e me falaram, olha, já tá com cronologia de 10 semanas e um dia. Pela data da menstruação, seria 9 semanas. E aí eu fui contar essas 10 semanas e dava certinho com uma data que eu tinha me lembrado, só que era 2 dias antes da menstruação, era no dia 25 de abril. Então, assim, talvez eu fiquei grávida antes de menstruar, tipo, uma coisa muito doida. Eu não sei explicar pra vocês, tá? Mas aqui dizia o seguinte, ó, o útero tava ok, cavidade uterina com saco gestacional de implantação fúndica, né? Ou seja, tava bem implantado, contornos regulares, sem descolamentos ou hematomas, ou seja, tava tudo ok, tá? Tudo certo. O que mais? Embrião único e vivo, 2 batimentos, o tamanho dele, que até então eu falava ele, né, porque eu não sabia, mas é ela. Então, eu vou mostrar a imagem aqui, ó. Essa é a imagem da minha filhotinha, tá, gente? Olha, até aqui tava tudo certo, tudo bem, nada de diferente, tava tudo certinho, tá? Retornei lá no doutor, tal, comecei a tomar as vitaminas, ácido fólico, tudo que precisa. E ele me encaminhou para fazer a eco morfológica, tá? Com 13 semanas. Eu fiz a eco morfológica no dia 27 de julho. E foi aí que tudo mudou, tá, gente? Tudo mudou por quê? Porque a gente recebeu uma ecografia com muitas alterações, muitas alterações. Nesse dia, eu não sei porque eu tava muito angustiada, sabe? Eu tava angustiada, eu queria ir lá, eu queria fazer esse exame, a gente fez à noite, o Matheus ficou com a minha mãe pra gente ir lá fazer, né? Ainda bem que eu não levei ele nesse dia, porque foi bem complicado. Outra coisa, atrasou o exame, sabe? Tinha uma outra gestante fazendo e o dela demorou, ela precisou refazer. Eu não sei qual era o problema, mas ela precisou refazer e tal. Não sei também qual era o diagnóstico, se tinha alguma alteração, alguma coisa. Mas ela precisou demorar um pouco além, tá? E aí, eu toda esperançosa, né? A doutora começou a fazer o exame. Eu um pouco aflita, não sei porquê, tá, gente? Mas eu tava. Eu queria ver se estava tudo bem. Eu só queria ver se estava tudo bem. Se eu conseguisse ver o sexo, melhor ainda. E a gente queria ver. Porque do Matheus nós vimos, né? Com 12 semanas. E aí ela começou a falar, começou a medir, começou a fazer a ecografia. E aí ela não me... Eu fui perguntar, tá tudo bem? E a bebezinha lá mexendo. Ela não conseguiu visualizar o sexo naquela ecografia, tá? E começou a aparecer o seguinte, ó. Feto único, atividade cardíaca presente. O tamanho estava de 13 semanas e 6 dias, eu estava de 13 semanas e 4 dias, então estava batendo ali o tamanho, tudo direitinho. Osso nasal hipoplásico. Aí já começam as alterações. Ela não conseguiu visualizar o osso nasal, essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, ela só visualizava a pontinha. Translucência nucal, 3,7 milímetros. O considerado normal até o padrão é 2,5 milímetros, ou seja, estava além. Eu acredito muito que seja porque tinha um edema, tá? Tinha um edema, não era mesmo o tamanho da nuca, era porque ela tinha um edema bem grande aqui. O que é um edema? É um acúmulo de fluidos, um acúmulo de líquidos nessa parte. Tinha um acúmulo de líquidos na região torácica também, na parte das costinhas. É por baixo da pele, tá, gente? É igual quando a gente fica inchado, com o pé inchado, era mais ou menos assim. Então fica inchado. Tem um acúmulo de líquidos naquela região, tá? Bem, aí dizia assim, a parte, né, polocefálica, ou seja, da parte da cabecinha tava tudo certinho, tudo decorrendo bem, evoluindo bem. Coluna vertebral, tudo certinho também. Aí aparece assim, ó, região torácica, né, a parte do tórax. Aparecia um derrame pleural na parte do pulmão esquerdo, tá? Provavelmente causado por esse acúmulo de líquidos que eu falei pra vocês. Parede abdominal. Presença de edema subcutâneo, ou seja, o edema, né, abaixo da pele. E fechamentos, né, da barriguinha, tava tudo certo. A parte de desenvolvimento, a parte de formação, do corpinho, a óssea, né, óssea não, a formação assim, né, dos membros, essas coisas, estava tudo ok, dos órgãos. Ela não conseguiu visualizar o estômago nesse momento, ela falou que talvez é porque estava vazio, tá, então fica escuro, ela não visualiza.
o intestino estava cheio de água. A barriguinha, né, a barriguinha era muito distendida, era muito acúmulo de líquido na parte do intestino. Então, ou seja, já tinha 3 regiões com um acúmulo de líquido muito grande, tá bom? Aí os membros também foram visualizados, estava tudo ok, pezinho, mãozinha, tudo certo. Outra coisa que apareceu alterada, as minhas artérias uterinas, tá? Apareceu uma alteração com um risco muito grande de pré-eclâmpsia, tá? Ou seja, de ter, como é que se diz? Pressão alta na gestação, e isso acaba, como é que se diz assim, dando algum problema na hora de passar nutrientes para o bebê, de passar sangue, às vezes a criança fica com crescimento reduzido, peso, ganho de peso, essas coisas, tá? Então, mas isso era só riscos. O que ela conseguiu visualizar eram os edemas, essas coisas que eu falei pra vocês, e ela não conseguiu visualizar o osso nasal, tá? Com tudo isso que ela juntou, a minha idade, tá? Tudo isso eles jogam num gráfico, e jogam lá no gráfico pra ver as tendências de síndrome, de várias coisinhas. Deu um risco muito grande de síndromes, tá? Síndromes de Down, de outras síndromes também, de Edwards, outras coisas, tá? As 3 principais que eles medem aqui, né, eles avaliam, mas poderia ser outras coisas também, a gente não sabe precisar porque eu não fiz o teste genético, tá? Então, apareceu então a translucência acima do percêntio, um nariz, né, osso nasal hipoplásico, derrame pleural à esquerda, então muitas alterações. Eu saí de lá muito em choque, tá, gente? Eu confesso pra vocês, eu saí muito em choque, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, essa é minha bebezinha. Até então eu não sabia que era ela, mas eu já imaginava, porque quando é menino, gente, é difícil não aparecer, apesar do inchaço na barriguinha, tá? Olha, tá vendo? Deixa eu tentar olhar aqui pra vocês. Aqui na nuquinha, ó, tem um inchaço. Nessa imagem a gente consegue ver bem melhor, tá? Olha, aqui é a parte do rostinho, tá bom? Aqui é a coluna, o ossinho da coluna. Tá vendo essa parte preta aqui embaixo da pelezinha do final? Tudo isso aqui é acúmulo de líquidos. Aqui era o edema que tinha na nuquinha, tá? Até então, até ela diagnosticou como higroma cístico, mas não é, tá, gente? O higroma, ele é um pouco maior e tem umas outras características, tá? Mas depois foi confirmado que era um edema mesmo, não era higroma. E aqui, ó, acúmulo de líquidos, e olha a barriguinha inchadinha, tá vendo? Toda essa parte aqui, ó, é inchaço, tá? É o inchaço causado por esse acúmulo de líquidos, tá? Então, eu fui encaminhada para consultar com um obstetra que cuida de gestação de alto risco, né? Pelas alterações do bebê e também pelo risco de pré-eclâmpsia. Consegui uma consulta, um encaixe, na verdade, uma pessoa desistiu e eu consegui muito rápido. Eu fiz ecografia no dia 27, então no dia 4 de agosto eu já consegui consulta com esse obstetra que cuida, né, de gestações de alto risco de vários fatores, tá? E ele me orientou, ele me explicou, ele falou, olha, realmente o bebê ele tem muitas alterações. Eu não vou tirar a sua esperança. E também quero que você tenha ciência de que a gente não sabe como que vai evoluir, tá? A gente tem que esperar mais tempo para ver como que vai ficar, o que que vai acontecer, né? Ainda é uma gestação de até então 14 semanas, né? Que eu tinha ido lá na outra semana, então estava completando 14 semanas. Tinha que esperar mais um tempo para poder fazer a minha centese, ou decidir se eu queria ou não fazer, porque eu também poderia não fazer e deixar acontecer. Ele me pediu mais uma ecografia para ver como tava, como que tava isso, porque esse inchaço, ele recebe um nome, eu vou já explicar para vocês, ele se chama hidropsia, tá? É acúmulo de fluidos ou líquidos em mais de uma região do corpo, né? 2 ou 3 ou mais regiões, chega a casos do bebê, do feto ter generalizado, tá? Então, ele me pediu mais uma ecografia, eu fiz no dia 9 de agosto, ou seja, 5 dias depois eu fiz. E praticamente não mudou nada, a única coisa é que não tinha mais derrame pleural,
tá? Não tinha mais o derrame pleural, o derrame no pulmãozinho não tinha mais, mas o acúmulo de líquido continuava, tá, gente? O acúmulo de líquido continuava. Outra coisa que apareceu foi que o crescimento já deu uma, sabe, uma diminuída, assim, ele não estava evoluindo já tão bem, nem o peso, tá? Quando eu fui lá no doutor, ele já tinha me explicado que esse acúmulo de líquidos, essa hidropsia, o risco de morte é muito grande, tá? De óbito fetal é muito, muito grande. Mas ele falou assim, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo, eu já vi um caso que tá tudo certo com a gestação, de repente o negócio desanda e dá tudo errado. E também já vi casos assim completamente que você fala, não tem jeito, isso daí não tem o que fazer e dá tudo certo depois, entendeu? Então ele falou assim, mantenha a sua fé, fique esperançosa, passe coisas boas pro bebê e continue em frente. E a gente vai te atendendo, te cuidando e tal. Então eu fiz essa ecografia no dia 9, já percebi, né, que já não estava um crescimento tão ok, deu uma boa variação de dias, uma variação também do peso, tá? E aí diz aqui, ó, feto único com movimentos ativos, batimento frequente e tal, visualizado edema de pele e nuca, né, tinham na nuca e na pelezinha, também não conseguiu visualizar o estômago, tá bom? Intestino hiperocogênico, que é aquilo que eu falei pra vocês, cheio de líquido, né, barriga bem distendida, bem inchada, mas o líquido amniótico tava com volume, aspecto tudo normal pra gestação, tudo certo, tá? Hidropsia fetal, tá? Ele já diagnosticou como hidropsia, então eu achei que ele foi mais, assim, sucinto, talvez, né, já diagnosticou como isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho uma imagem pra mostrar pra vocês dessa ecografia. Aqui, ó, gente, também, mais ou menos a mesma posição da outra, ó. Aqui a frente do rostinho, aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde termina a pele, e aqui dentro da pele, ó, aqui na nuquinha, bastante inchaço. Todo esse negócio escuro aqui, ó, é líquido, tá? Aqui as costinhas e aqui é o líquido acumulado. Então, tinha bastante aqui na barriga também, tá bom? Então, nessa consulta do dia 4, eu já entrei com a S para prevenir a pré-eclâmpsia, porque era uma tendência, não significava que eu teria, tá? Apesar da minha pressão já ter dado uma leve aumentada, minha pressão é sempre 10/6, uma pressão super baixa, no máximo 11/6, por aí, e tava 12, 13, né? Na consulta chegou a 14, talvez porque eu fiquei agitada, nervosa, sei lá. Então ele falou, ó, eu quero que você meça a pressão, então eu comecei a fazer uma medição de pressão até o dia 25 de agosto, que foi o dia da minha consulta. Então, eu fiz essa ecografia no dia 9 para poder levar para ele no dia 25, tá? Nesse meio tempo, eu não falei pra ninguém essas alterações, exceto pro meu marido e pra minha mãe, tá? Por que que eu não contei pra ninguém das alterações? Porque eu tinha fé, esperança de que Deus pudesse agir, fazer diferente, reverter todo esse acúmulo de líquidos, essa hidropsia, que as coisas poderiam ser diferentes. E outra, como que eu ia falar para as pessoas, olha, eu tô com alteração aqui, tá acontecendo isso e aquilo, eles iam me perguntar, tá, mas por quê? E até então a gente não sabia. A gente sabia que poderia ser síndrome, que poderia ter algumas causas, que depois eu vou explicar pra vocês, mas eu acredito que não era o caso, porque os exames que eu tinha feito tinha dado tudo certo, tá? E aí, ele falou, olha, a gente tem que esperar para ver como que vai evoluir essa gestação, como vai evoluir. E também, gente, ninguém poderia fazer nada exceto orar por mim, né, por essa bebezinha, por esse neném. Então, por isso que eu não falei, gente. Por isso, não foi assim, ah, a Michelle não quer contar, ela tá mentindo. Muitas pessoas mandavam mensagem, e aí, já fez ecografia, já viu sexo, como que tá? Eu só falava, está tudo bem, tá? Está tudo bem. Eu queria poder falar para as pessoas depois, né, que chegasse mais à frente e realmente tivesse, olha, realmente tem tal coisa causado por tal síndrome, é isso, isso e aquilo, mas nós não chegamos nesse patamar, tá bom? Eu então entrei com a AS, comecei a tomar o AS, tudo certo, fiz tudo que cabia a mim fazer, eu fiz, tá bom? Outra coisa que eu tenho que lembrar vocês, eu fiz o exame de triagem do primeiro trimestre e a única coisa que deu alterada foi vitamina D, ela tava um pouco baixa, tá, gente? Baixa, eu já comecei a suplementar naquela semana mesmo e é isso, tá? A única coisa que deu alterado, toxoplasmose, as outras coisas, tudo ok, glicose, enfim, tudo isso tava certo, tá bom? No dia 25 nós fomos pra consulta.
E o doutor não conseguiu escutar, certo? E nem sentir, né? Ele apertou bastante a minha barriga pra ver se sentia alguma coisa, ele não sentiu, e eu já comecei a ficar muito nervosa, porque ele não conseguia ouvir, gente. E a gente já sabe, né? Uma pessoa experiente, ela não vai não conseguir escutar. A não ser que esteja também um batimento muito fraco. Ele falou que poderia ser isso também, tá? Então ele me pediu uma ecografia de emergência. No dia 26 eu fiz a ecografia. Eu já vim pra casa com aquele sentimento no coração, sabe? De que realmente ela tinha partido. Que ela tinha voltado pra Deus. E o Matheus viu que eu tava abalada. E ele me perguntou, ele falou, mamãe, o que aconteceu? Por que você tá assim, né, tal? Aí eu falei, filho, sabe, ele fala que o bebê da barriga era o filhotinho, pequenininho, tá? Eu falei, olha, o filhotinho pequenininho da barriga da mamãe tá muito dói. Amanhã a mamãe vai ter que fazer um exame pra ver como que tá, se tá tudo bem, como que tá. Aí ele entendeu, tá bom? Eu fui fazer essa ecografia e realmente constatou que estava em óbito fetal. Eles foram muito delicados lá, falaram comigo da melhor forma possível, assim, mas eu fiquei destruída. Eu fiquei muito destruída, gente. Porque a gente tem esperança, a gente sempre quer acreditar que vai dar tudo certo. Mesmo que eu, assim, sabia dos riscos, sabia das alterações, sabia de tudo isso, sabia que o diagnóstico era um dos piores, né, que é a morte, entendeu? Mas, eu fiz o que eu tinha que fazer, o doutor já tinha me orientado, olha, se realmente constatar óbito fetal, você vai ter que pegar essa ecografia, ir lá no hospital de referência, fazer a internação, fazer a indução do parto, porque não dá pra fazer só uma curetagem, você precisa ficar internado. Você precisa ficar internado. E aí eu fui lá pra ver como que era, como que acontecia, falei com a doutora, tudo, ela me explicou, olha, pode demorar, você pode ficar 2 dias internada, depende de como que vai evoluir, tudo. Eu falei, tudo bem, então eu vou voltar amanhã, porque eu tenho que deixar meu filho com alguém, eu tenho que me preparar, né? E ela, tudo bem, pode voltar amanhã, sem problemas. Só que assim, eu também não podia demorar muito, porque eu também não sabia já quantos dias o coraçãozinho dela tinha parado, né? Ela já tava lá, entendeu? E aí eu fui pra minha mãe, daí conversei lá, ela falou, não, eu fico com ele amanhã, você vai, faz tudo o que você precisa fazer, o Dor vai trabalhar, e é isso. No outro dia, na sexta-feira, eu fui, me internei, eles falaram que não podia ter acompanhante, então meu marido foi pro trabalho. Aí quando eu cheguei lá em cima, já nos quartos, lá na parte da internação, eles falaram, não, pode acompanhante. Mas eu tava sozinha, tá, gente? Então eles já começaram, né, colocar os comprimidos via vaginal pra fazer a indução de parto. E a única coisa que eu pedia pra Deus, eu falava, Senhor, não me solta, não segura da minha mão, o Senhor sabe que eu tô aqui sozinha, é só eu, Senhor, entendeu? Isso eu não tô me fazendo de vítima, tá, gente? Eu tô contando como eu me senti. E porque eles falaram que não podia, senão meu marido estaria comigo. Aí na hora do almoço nós conversamos, ele falou, olha, eu vou sair daqui 5h30 e vou aí, já que pode, então, né, eu vou ficar aí com você um pouco. Eu falei, olha, pode ser que aconteça, né, o parto bem na hora, não sei se você vai querer ver, porque até então ele tava um pouco de medo de ver, a gente não sabia que situação que tava, entende? A gente não sabia. Mas deu tudo certo. Quando foi 6 horas ele chegou lá, que ele sai 5h30, então 6 horas ele chegou lá no hospital. E nós ficamos lá juntos, então quando foi por volta de umas 7h30 eu tava sentindo muita dor já, gente, porque já tinham colocado 2 comprimidos de manhã, 2 à tarde, então já tava me dando bastante dor, tá? Aí eu fui no banheiro, tudo. Quando eu voltei, a enfermeira falou, olha, se você tiver com muita dor, eu posso fazer um remedinho pra dor na veia pra você, um soro com remédio. Eu falei, ah, então faz. Daí ela colocou lá soro com Buscopan. Gente, mas não deu, terminou o soro, acho que não deu 10 minutos, assim, eu já senti que saiu, tipo, líquido, acho como se fosse rompido a bolsa, e depois já saiu a bebezinha, tá? Aí a gente já confirmou que era ela mesma, como a gente já suspeitava, porque eu já tinha uma estimativa, né, de 80% de chance de ser menina. Eles não conseguiam ver 100%, tá, gente, a genitália, porque a barriguinha tava muito inchada, muito inchada, tá? E aí a gente pôde vê-la, a formação toda perfeitinha, aquele narizinho, uma coisinha, gente, uma coisinha, linda, 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 sabe? Eu quero guardar a imagem dela pra sempre aqui no meu coração, pra sempre, pra sempre. O amor tá sempre aqui, nunca vai acabar, nenhum filho substitui outro, nada.
sabe? Nada, nada, nada. O amor, ele só aumenta, ele se multiplica, ele cresce cada vez mais. Eu não vou falar pra vocês que é fácil, não é fácil, tá? Não é fácil, não é fácil, mas eu sei que Deus fez o melhor. Depois eu vou contar pra vocês mais algumas coisas nesse meio tempo aí. E aí o meu marido também quis ver, ela, né, a doutora ficou segurando para que nós pudéssemos ver. Ela era muito pequenininha mesmo, gente, ela estava bem abaixo do tamanho que deveria, sabe? Ela deveria estar com o tamanho de 18 semanas, digamos, pela gestação, que era o que eu estaria, né, no finalzinho de agosto. E ela estava com o tamanho de 14 para 15 semanas, tá? Ou seja, o crescimento dela já estava, né, a menos do que deveria, o peso, então ela era muito pequenininha, assim, muito mesmo, cabia assim, né, um pouquinho maior que a minha mão aqui, ó, um pouquinho maior que isso aqui. E, mas totalmente, dedinhos, tudo formadinho, pezinho, a perninha, tudo, só que a barriguinha era muito inchada, gente, era muito inchada a barriguinha dela. Muito inchada e ela tinha um edema bem grande aqui na nuca, assim, dava pra ver que é como se fosse assim, tipo a nuquinha, e daí ficava aquela bola aqui de fluidos. Bem, aí fiz a curetagem, também precisei fazer a curetagem no outro dia, né, no sábado de manhã eu fiz a curetagem e depois eu vim pra casa, tá? Até então eu falei, mãe, não fala nada pro Matheus, deixa que eu converso com ele quando eu chegar em casa. Tanto que ele foi me buscar no hospital com o meu marido. Ele sabia que eu precisava estar lá, mas ele achava que talvez a bebezinha vinha pra casa, sabe? Ele não tinha noção, assim, né, de tudo. Então, quando eu cheguei, depois eu chamei ele, eu expliquei pra ele. Aqui em casa, gente, nós lidamos com a morte da forma mais natural possível. Por quê? Porque ela faz parte da vida. Então, não adianta eu querer assustar a criança, não querer contar pra criança. Eu prefiro sempre lidar com a verdade. Então, lógico que eu não vou falar pra ele da mesma forma que eu falaria pra uma outra pessoa, adulta, certo? Então eu falei pra ele, olha filho, lembra que a mamãe contou pra você que era uma filhotinha que a mamãe tava esperando mesmo, era uma filhotinha dele, tal, porque é assim que ele se refere aos bebês, tá? E aí ele falou, eu peguei e falei pra ele, era uma filhotinha, só que ela ficou muito dói. Lembra que a mamãe contou pra você que ela tava muito dói na barriga? Daí ele falou, lembra? Eu falei, olha, infelizmente, filho, ela não resistiu e daí ela foi morar lá com Jesus, igual a Bisa, porque ele sabe, né, que a minha avó faleceu e ele convivia com ela com bastante frequência. Então ele sabe que ela foi morar com Jesus no céu, né? E aí eu expliquei dessa maneira pra ele, tá? Aí eu falei, olha, ela infelizmente foi morar com Jesus no céu, tá? Daí ela ficou muito dói, muito fraquinha, muito fraquinha, e daí Jesus levou ela pra ficar lá com ele no céu, igual a Bisa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, igual ao outro bebezinho, né? Ele sabe, né? Ele já escutou, eu tô conversando sobre a outra gestação que eu tive antes dele, né? Que foi uma perda também. Então ele falou, mãe, agora você tem 2 bebezinhos lá com Jesus, mas eu tô aqui, mãe. Eu estou aqui. Você só tem eu agora de filhotinho? E aí eu falei, sim, filho. E a mamãe vai cuidar muito de você, a gente vai ser sempre unido aqui em família. Então ele encarou de uma forma tão natural, assim, sabe? Não que ele não sentiu, ele sentiu, eu percebi. Porque a gente já tava assim, ele vinha, pegava na barriga, porque a minha barriga já tava um tamanho bem considerável, não sei também se é por causa do inchaço. Eu fiquei muito inchada, tá, gente? Eu fiquei muito inchada. Coisa que é pra ficar no final da gestação, eu já tava desde, sei lá, desde as 10 semanas, vamos dizer assim. Meu nariz já começou a ficar muito inchado, meu pescoço, se vocês verem os vídeos aqui, meu pescoço tá muito inchado, meu rosto, meu nariz, tudo muito inchado. Porque a gente vai pegando aquele inchaço da bebê, do neném, sabe? Aí você pode me perguntar, Michele, mas onde que fica a tua fé em tudo isso? Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez um milagre? Sim, gente, desde quando nós descobrimos essas alterações, eu fiquei muito abalada, mas eu me apeguei muito com Deus, muito, assim, de uma forma, sabe, inexplicável, assim. E a minha mãe também, ela falou, não, eu vou fazer umas campanhas de oração, eu vou, tal. E aí a gente conversou com alguns pastores, algumas pessoas bem chegadas nossas, assim, e pedimos oração, só que nem pra eles eu contei exatamente o que estava acontecendo, tá? Eu só falei, olha, minha gestação tá com muitas alterações no bebê, eu preciso muito de oração,
para que Deus faça o melhor. Então eu não pedi para Deus, olha assim, Deus, Sara, Deus faz isso, faz aquilo. Eu falei, Deus, faz o teu melhor, eu confio em ti, eu confio no que o Senhor vai fazer. Porque eu não conheço o futuro, eu não conheço o dia de amanhã, mas Ele conhece, Ele sabe, Ele já me viu lá na frente. Ele já viu tudo que vai acontecer, Ele sabe até onde eu aguento, até onde eu posso ir. Ele sabe. Então, nessas semanas assim que a gente ficou, um mês, né, vamos dizer, que nós ficamos em oração, em comunhão com Deus, muitas pessoas oraram. E umas 2 semanas antes dessa consulta do dia 25, uns dias antes, sei lá, uma semana, uns 10 dias antes, a minha mãe tinha ido, né, nessa campanha de oração que ela estava fazendo, e a pastora lá que orou por ela falou assim, Jane, enquanto eu orava aqui pela sua filha, eu via ela deitada e o Senhor passando bálsamo na barriga dela. Só que a minha mãe não me contou no dia, ela esqueceu de me contar. Daí passou uns dias, assim, faltava 3 dias para eu fazer a consulta, ela falou assim, Michele, tem dia que eu fui lá fazer a campanha, assim, assado, né, me contou tudo, e falou isso pra mim. Na hora o Senhor tocou no meu coração. Porque, gente, quando passa bálsamo, ela não falou assim, Deus estava ungindo a sua barriga, Deus estava fazendo isso, aquilo, entendeu? Quando é bálsamo, gente, o que é embalsamar? Entendeu? Embalsamar é quando a pessoa morre, entendeu? O bebê lá dentro. Então, e também, ainda uns dias antes dela me contar isso, eu tava orando e eu sempre pedi, ai Senhor, me dá, né, uma palavra de conforto, me dá uma palavra de esperança, qualquer coisa, fala comigo. E uns dias antes dessa consulta também, eu não me lembro exatamente o dia, tá, gente? Eu não me lembro. Eu sonhei, eu vi assim como se fosse aqui, ó, tipo um bebezinho deitado na minha frente, assim, só que eu só via essa parte aqui, ó, do busto até a cabecinha, tá? E o fundo era tudo escuro, eu só via a cabecinha do bebê, o pescocinho e os ombrinhos, eu só via essa parte do bebê. E ele era bem, assim, gordinho, como se fosse inchadinho, tá, gente? Hoje eu entendo. E aí eu vi ele deitado, como se só eu estivesse olhando pra ele, assim, deitadinho e só vendo essa parte, assim, só a cabecinha, o pescocinho e aqui, tá? E eu vinha como se fosse uma mão e cobria esse bebezinho com o capuz. Eu não contei pra ninguém esse sonho, eu guardei pra mim, mas ali era como se Deus já estivesse me mostrando, como se Deus já estivesse falando comigo o que ele ia fazer, o que ia acontecer. Mas eu tipo, deixei pra lá, continuei orando, continuei pedindo. E nesse um mês, e por vários e vários dias, toda vez que eu orava, eu pedia, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu pegava a Bíblia e abria uma palavra ali, pra eu meditar, pra eu me fortalecer, enfim, pra várias coisas. E por vários e vários dias ele me deu a mesma palavra, e eu vou dividir ela aqui com vocês, tá? A palavra que ele me deu por vários e vários dias está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Era sempre isso, tá, gente? Vários dias ele me deu essa mesma palavra, ou seja, ele estava reforçando o que ele queria me dizer. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, por mais que a gente tente entender as coisas que Deus faz, Ele as faz e Ele faz da maneira dele, tá? Ele faz as coisas da maneira dele. E eu entendi que era para eu confiar, que era para eu deixar que Ele sabia o que Ele estava fazendo. Eu não sei o motivo, eu não sei o porquê. Tudo isso que aconteceu me abalou sim, tá? Me abalou, não é fácil, é uma cicatriz na minha vida, mas eu tenho que conviver, eu tenho que seguir em frente. Eu tenho propósitos aqui, eu tenho meu filho para cuidar, minha família, Deus me deu tantas coisas lindas, eu não posso tirar o mérito dele e falar, não, Deus não é bom, Deus é mau, Deus é isso. Não, Ele é bom, Ele continua sendo bom. Eu não amo Deus pelo que Ele faz, eu amo Deus por quem Ele é, porque Ele é o Senhor. E é por isso que eu amo, sabe? Se tudo isso não tirou minha fé, não vai tirar, nada vai tirar. Eu vou continuar acreditando, eu vou continuar falando sobre Ele, falando do amor dEle, mesmo com as minhas dores. Não importa nada disso aqui. O que importa é o que Ele tem pra nós, é o que Ele vai fazer daqui pra lá. E às vezes você pode me perguntar, e por que o milagre não veio? Por que o milagre não veio? Gente, o milagre dele é todo dia, é todo instante. É Ele ter livrado a minha filha de sofrimentos maiores.
Daqui a pouco eu vou contar pra vocês né, a hidropsia, o que é, como que é, o que acontece. E aí, ele poderia ter feito N coisas, mas ele fez o melhor dele pra ela. E eu creio que ela tá bem, que ela tá com ele. Ela não poderia estar em um lugar maior. Eu queria ela aqui comigo? Eu queria, não vou ser hipócrita. Mas eu sei que ela tá lá, no melhor lugar. Aqui ela talvez sofreria, gente. Ela sofreria muito e talvez eu também não aguentaria ver ela sofrendo. Porque a pior coisa para um pai, para uma mãe, é ver o sofrimento de uma criança, do seu filho. Então ele fez o melhor. E até aqui eu sou grata. Eu sou muito grata. Grata porque eu não sei também se eu teria complicações, né? A gente sabe que a pressão alta na gestação é um fator de risco muito grande também para a mãe, não só para a criança. E eu precisaria também pedir para Deus na minha oração, eu falar, Senhor, eu quero que ela fique bem, que dê tudo certo, que ela seja forte, saudável, faz o teu melhor por ela, faz o teu melhor por mim, eu também preciso ter saúde. O Senhor sabe que eu também tenho um Mateus, que ele depende de mim, ele é só uma criança, ele depende de mim. Então ele fez o melhor dele, e eu sou muito grata, eu louvo o Senhor, porque lá no hospital, as médicas, as enfermeiras, todo mundo que cuidou de mim lá, foi assim, um amor tão grande, sabe? O carinho das pessoas lá no hospital, o carinho que eu recebi das pessoas próximas a mim, da minha mãe. Agradeço muito a ela, sabe? Pelas orações dela, pelo cuidado, né? Quando eu vim pra casa, depois ela ficou todo dia vindo aqui, ela ficou, sei lá, uns 10 dias vindo aqui, fazendo comida, dando atenção pra mim, cuidando do Mateus, passeando com o meu cachorro, fazendo muitas coisas. Então, mãe, obrigada por tudo que você fez, por tudo, pelas orações, por tudo, tá? Que Deus possa recompensar tudo que a senhora fez por mim. E agradeço também as mensagens de carinho das pessoas, muita gente, né? Pessoas assim, mais queridas, mais próximas, que já sabiam, que eu já contei lá, quando eu tava no hospital ainda, me mandaram mensagem, torceram por mim, eu agradeço. Né? O que me entristece um pouco só é realmente assim, algumas pessoas, alguns familiares não terem mandado nenhuma mensagem, nem WhatsApp, nem nada, gente. Falando, olha, eu sinto muito, né, por tudo isso que tá acontecendo com vocês, dado aquela palavra de conforto. Mas a vida é assim mesmo. A gente sabe que tem pessoas que estão próximas a nós, mas que elas não torcem por nós, né? E tudo bem, tá, gente? Tudo bem, a vida é assim, tá? Bem, agora vamos parar um pouco de chorar. Eu vou falar pra vocês, então, o que aconteceu depois. Bem, lá depois que foi, né, foi o parto, né, induzido, tudo, foi colocado, levado, né, ela para fazer um exame anatomopatológico, tá, gente? Eu não pude fazer o exame genético. Só o exame genético poderia detectar se a hidropsia foi causada por uma síndrome genética, cromossômica, essas coisas. Mas existem vários fatores, tá? Então, primeiro eu vou falar desse exame, depois eu vou falar da hidropsia em si. Bem, ela foi feito esse exame, eu também fiz exames de sangue, tá? Fiz exames de sangue. E daí foi levado para ela fazer esse exame anatomopatológico, que é como se fosse uma autópsia, tá? Vai ver as características. E depois eu fui pegar tudo direitinho e eu vou ler pra vocês o que o exame anatomopatológico constou, tá bom? Olha, feto do sexo feminino, então, confirmando, né, que era uma menina. Edema nucal, tá? Não cístico, ou seja, não era um cisto, era um edema mesmo, não era de massa, era líquido. Que mais? Hernia umbilical, eu imagino que seja porque estava muito inchada a barriga, né? Daí gerou uma hernia umbilical. Cavidade nasal, oral e anal, tudo certinho. Exame interno, órgãos tópicos bem formados, proporcionais entre si e com suas relações habituais, ou seja, todos os órgãos dela estavam bem formados, porque uma das causas da hidropsia também é alguma má formação de órgão, tá? Então não era o caso dela, tá? Todos os órgãos estavam bem formados. Aí a conclusão, o que significa? Feto do sexo feminino, tamanho compatível com 14 semanas, 14 para 15 pelas medidas, hidrópico, ou seja, tinha sinais de hidropsia, baixa implantação de orelhas, tá? Nossas orelhas geralmente elas são implantadas aqui, ó, na linha dos olhos, a dela era um pouco abaixo. Micrognatia, que é um queixinho bem pequeno e mais pra dentro,
Hipertelorismo ocular. Aqui, gente, a gente tem uma certa distância entre os olhos. O dela era um pouco maior, essa distância, sabe? E aí, tudo isso eu levei pro doutor. Aí ele falou assim, que por essas características que apresentou aqui, muito provavelmente, não é com certeza, tá, gente? Igual eu falei, com certeza só fazendo um exame genético. E a gente não fez porque nós não fizemos. Porque o exame não é coberto pelo plano e ele custa um valor bem caro, tá? E aí a gente não teve condições de fazer, então a gente fez só o anatomopatológico, ok? Segundo o doutor lá de alto risco, ele leu esse exame e ele disse o seguinte, olha, provavelmente a causa da hidropsia é alguma síndrome, alguma alteração cromossômica genética, tá? Porque todos os órgãos estavam bem informados, os exames de sangue que eu falei pra vocês que eu fiz são para vários vírus, porque tem alguns vírus também que causam essa hidropsia. Por exemplo, parvovírus humano, citomegalovírus, toxoplasmose e alguns outros, tá? Eu fiz exames e deu tudo normal. Então não foi nada disso que causou hidropsia. Não foi má formação de órgãos, porque os órgãos eram todos bem formados. Algumas características, como a baixa flotação de orelhas, essa distância, né, o narizinho lá, que eles falavam que era hipoplásico, tudo isso leva a crer que era alguma síndrome mesmo, tá? Falando agora da hidropsia. O que é a hidropsia, então? Como eu já disse, é o acúmulo de fluidos ou líquidos em mais de 2 ou 3 partes, ou mais, né, do corpo do bebê, do feto, da barriga, do bebezinho. A hidropsia fetal, tá? Ela pode ser causada por fatores imunes e não imunes. O imune sabe assim, ó, a mãe tem o sangue negativo, fator negativo, seja A, B, O, qualquer um negativo. O pai tem o sangue positivo, e aí o bebê tem o sangue positivo, e daí dá aquele contraste do fator negativo da mãe com o fator positivo do bebê. Isso também pode gerar hidropsia, tá bom? Não é o nosso caso, porque todos nós aqui temos fator positivo, tá bom? Os vírus, né, as causas não imunes, são esses vírus que eu falei pra vocês, toxoplasmose, parvovírus humano, citomegalovírus e alguns outros vírus. Também, no nosso caso, descartado. E também as síndromes, né, as questões genéticas, ou a malformação de órgãos. No caso dela não é malformação de órgãos, então muito provavelmente é alguma síndrome, alguma alteração cromossômica ou alguma coisa genética, tá, gente? Como eu já sofri uma outra perda e a gente também não sabe a causa, porque foi muito no começo, e também, assim, toda vez que eu tenho uma perda, geralmente assim, o bebê para de desenvolver, para de evoluir, o coraçãozinho para, tá? Não é porque eu tenho aborto espontâneo ou alguma coisa desse tipo, tá bom? São situações diferentes. Então o doutor me encaminhou eu e o Odair, meu marido, para consultarmos um geneticista. Por quê? Para fazer exames mais avançados. Como a gente não fez esse exame aqui, a gente pode fazer exames do nosso DNA, talvez, para identificar alguma coisa, tá, gente? Pode ser que foi um caso pontual, pode ser N coisas. O que eu quero deixar claro também é que, mesmo que dê alguma alteração, alguma coisa indicando assim, vocês têm tantos por cento de chance de ter tal síndrome de um filho, ou vocês já carregam esse gene, alguma coisa assim, isso não é motivo para não termos filhos. Nós temos um filho bem, um filho saudável, um filho, ok? A gente vai ter probabilidades, a gente vai ter números e coisas da medicina para nos basearmos. Mas eu sempre digo, Deus é que sabe de tudo. Ele que faz tudo do jeito que Ele quiser. Cada um de nós é da forma que deve ser. Entendeu? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter explicado melhor tudo isso que aconteceu, como que se deu, por que eu não falei para as pessoas, o meu relacionamento com Deus, tá? Eu continuo confiando, eu continuo crendo, eu posso me abalar, mas eu não vou me acabar, eu não vou me destruir, eu não vou permitir que nada disso venha diminuir a minha fé. Minha fé continua lá, eu continuo crendo, eu continuo buscando meu relacionamento com Cristo, e é isso, tá bom? E eu sei que Ele tem me sustentado, gente, eu vejo o cuidado dEle. Vivi o cuidado dele comigo em todos os dias, em todos os momentos e as coisas que ele faz. Então toda a honra e toda a glória é pra ele, tudo que ele faz na minha vida é pra ele. Eu amo por quem ele é, tá? Mesmo que
às vezes as coisas saiam do controle, não saiam como eu espero, eu continuo crendo e confiando nele. Bom, vou falar o nome que nós tínhamos escolhido. Nós tínhamos escolhido o nome para ela de Maia. Maia, tá? No começo eu já tinha escolhido esse nome. Quando eu descobri a hidropsia, eu fui ver de novo o significado de Maia, que eu já não lembrava mais, eu tinha esquecido, eu sabia que era mãe, alguma coisa assim, e aí apareceu um outro significado, que era água. Falei, gente, daí esse negócio de hidropsia, não vou mais pôr esse nome de água, não. Significado de água, não. Mas bem, foi assim que aconteceu, esse foi o nome que nós escolhemos, o nome dela é Maia, e sempre vai ser Maia, e o amor dela tá aqui, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, tá? Eu já era pra eu estar com 18 semanas, né, quando eu descobri, né, o óbito fetal, então, praticamente metade de uma gestação, gente. E esse foi o propósito de Deus pra ela, que ela vivesse esse tempo, que ela passasse esse tempo aqui, onde eu pude amá-la, onde eu pude estar com ela aqui dentro do meu ventre. E depois ele decidiu levar e assim ele fez o melhor. E eu agradeço a ele por tudo, por tudo, por tudo. Tá? E agradeço a vocês por ter ficado aqui. Obrigada pela paciência de assistir esse vídeo que vai ficar super longo, mas eu precisava contar todos os detalhes. E outra coisa, sobre os sonhos, sobre as orações, sobre tudo isso, você tem a liberdade de acreditar ou não acreditar. Eu tô contando o que eu vi, o que eu sei, a minha verdade, tá? Agora, aí vai de você, do que você acredita, de como é aí com você, tá bom? E é isso, muito obrigada. Deixa um comentário pra mim aqui abaixo, uma palavra de apoio, talvez, alguma coisa assim. Vou ficar muito feliz em saber que você assistiu, tá bom? Obrigada, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.